Oi, gente, boa tarde. Então, eu já vou começar esse vídeo pedindo perdão para vocês por não ter falado antes nada com vocês. Mas vocês vão entender, né? Quem me segue aí, que tem carinho por mim, vai entender, eu tenho certeza. Eu não tinha condições de falar nada. Foi tudo muito complicado. Esse último mês agora, o mês de novembro inteiro, foi bem complicado para mim. E eu vou contar tudo desde o início, para que vocês entendam. Ah, Valquíria, não é preciso. Não é preciso sim, para que vocês entendam o que aconteceu. Até para servir de alerta também para vocês. Porque, às vezes, a gente, né, quem está de fora, que nunca passou, né, pelo Covid, não tem noção do que é o Covid. Não tem, né? Então, vamos começar logo do início. Eu sempre fui muito cuidadosa com tudo. Tudo. Eu era aneurótica, né? Então, tudo que entrava em casa, eu limpava, eu lavava, inclusive fruta, verdura, tudo que vocês podem imaginar aí. Eu cheguei a comprar um móvel para ficar aqui fora de casa, para poder ficar mais arrumado, né? Porque a sandália fica do lado de fora, a sandália, o sapato fica do lado de fora, dentro de casa eu coloco outra coisa. Então, quando era um sapato de sair, aí eu trazia para dentro, depois dos 2 dias, passava um álcool, depois eu guardava. Enfim, era essa rotina. Então, quando a gente ia no supermercado e o gordo, geralmente, gente, perdão se não ficar... Às vezes minha voz falha, eu ainda estou com problema de pulmão, às vezes minha voz falha, me perdoe, tá? Se acontecer, que tanto faz eu estar falando, como daqui a pouco eu ficar rouca. É o pulmão. E como está muito quente, eu não tenho como desligar o ar, porque senão eu vou morrer derretida aqui dentro. Então vamos lá. Eu faço... Dói aqui o pulmão. Então vamos lá, né? Eu era neurótica, eu limpava tudo. Eu tenho que começar do início para vocês entenderem. Quando a gente ia no supermercado, geralmente o gordo ficava no carro e eu entrava, né? Eu estava sempre na linha de frente, por quê? Nós dois, né? Ele também era asmático. Eu sou e ele também era. Só que como a mulher é mais cuidadosa em matéria de passar álcool, limpar a mão, ter cuidado de pegar as coisas, e o homem é mais desligado, pelo menos o gordo era bastante desligado, então geralmente eu preferia ficar ali na linha de frente, né, fazendo tudo, e resguardava ele. Eu já tinha um álcool ali do lado do carro, na porta do carro, que quando eu chegava com as coisas do supermercado, por exemplo, que colocava tudo dentro do carro, eu só entrava no carro depois que eu limpava a mão. E quando chegava em casa era aquela maratona de sempre que eu acabei de falar para vocês. Eu lavava, limpava, enfim, eu era biológica. Aí muita gente vai dizer, Valquíria, pode ter sido no Paraguai, gente, também não foi. Eu fiz várias retrospectivas de tudo que você pode imaginar, de como que aconteceu o contágio comigo, com ele. E assim, eu não consigo ter uma definição de como aconteceu. Eu não consigo imaginar quem se infectou primeiro e infectou o outro depois. Talvez ele tenha se infectado primeiro porque foi ele que teve o primeiro sintoma, não sei. Enfim, isso aí eu nunca vou conseguir saber. Mas vamos lá. No final de outubro, né, o gordo tinha 2 semanas de férias. E na última semana de férias foi o dia que ele teve o primeiro sintoma. Até aí, não, foi isso mesmo, a penúltima semana a última semana de outubro, na verdade, né? Ele teve o primeiro sintoma. Numa segunda-feira, ele teve febre. Mas, como toda a gripe dele inicia por febre, a gripe dele inicia de um jeito, a minha inicia de outro. Toda vez que ele gripava, o primeiro sintoma dele era febre. E toda vez que eu gripava, o meu primeiro sintoma era perder a voz. Perder a voz não, né? Ficar rouca. Era o meu primeiro sintoma. Então, ele nesse período quando ele iniciava uma gripe, ele geralmente tinha febre acompanhada de garganta inflamada. E eu, quando gripava, geralmente perdia a voz, e se eu ficasse falando, eu ficava com crise de asma, eu tive crise de asma. Então, toda vez que eu gripava, que eu perdia a voz, porque na verdade minhas gripes não são gripes, eu não tenho gripe, eu não fico espirrando, eu não fico com nada, eu tenho crises de asma, as minhas gripes são essas. Então o maior medo de pegar isso era acontecer comigo o que na verdade aconteceu com o gordo.
Então ele teve o primeiro dia de febre, uma segunda-feira, e eu já fiquei preocupada, né? Eu falei, gordo, febre é um indício forte, né, de Covid. Que tal a gente ir lá fazer um exame? Ele falou, não vou. Não vou, porque isso é minha gripe, vida, minha gripe é assim. Eu insisti de novo, ele falou, não vou. Eu falei, ok. Na terça-feira, já fui eu. Na terça-feira eu perdi, fiquei rouca, né? Perdi a voz, não é porque eu não fiquei sem falar, fiquei rouca. E quando eu fiquei rouca, aí eu lembro como se fosse hoje sentada aqui nessa mesa, eu falei, vida, por coincidência, você teve febre e eu perdi a voz. É melhor a gente investigar isso. Vamos fazer o teste? Até porque tem o Costa Cavalcante aqui, a gente tem planos de saúde, tem mais de um, a gente tem 3 planos de saúde. Então, o Costa Cavalcante, né, que é próximo aqui de casa, na Vila A, é super tranquilo quando você... Eu vou chegar lá no Costa Cavalcante ainda. Gente, eu vou contar tudo detalhado, tá? Eu não sei se esse vídeo vai ficar em meia hora, 40 minutos, mas eu quero contar a história toda. E não só por contar, mas para que sirva de alerta para vocês, como eu falei no início do vídeo. Então, eu falei para ele, vamos fazer o teste, né? Porque, tipo assim, eu sei que teu sintoma é assim, eu sei que meu sintoma é assim. Mas em época de pandemia, né? Tudo é bom a gente investigar. Ele ainda estava com febre. Ele falou, eu não vou. Até então eu não tinha tido nada, só a minha voz que ficou ruim. Aí mais uma vez, mais tarde, eu falei com ele falou, não vou. Então eu aguardei os 3 dias, que geralmente uma febre, ela não pode ultrapassar de 72 horas, né? Sintoma de febre não pode. Todo médico diz isso. Deu 72 horas e a febre persistiu, procure imediatamente a emergência. Então, quando foi no 3º dia, na quarta-feira, ele ainda estava com febre, né? Aí, aqui a gente tomando café de manhã, eu falei... E outra coisa, o agravante, ele era alérgico a muita medicação. Muitas, várias. Tanto que se ele tivesse uma gripe, ele tinha que ir para a emergência para pedir um anti-inflamatório para a garganta. Porque ele não pode simplesmente tomar qualquer remédio. Ele já andava com a lista. O ano passado eu levei ele no alergologista. E ela fez uma lista para ele andar com ela de toda a medicação que ele não podia tomar. Estou espirrando água aqui em cima. De toda a medicação que ele não podia tomar. Então, toda a medicação que ele podia tomar tinha que ser receita, tinha que ter receita. Então, naquele dia eu falei, na quarta-feira eu falei, vida, já é o 3º dia e ele tomando Tilenol, que a única coisa que ele podia tomar livremente era o Tilenol. E todo mundo sabe que Tilenol é muito fraco. Se eu tiver uma dor de cabeça, Tilenol não passa. Aí eu falei, vida, vamos lá fazer esse exame, porque é estranho isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está com a garganta inflamada? Ele falou, não. Eu falei, mais um fator estranho. Geralmente, quando você fica com febre, que você gripa, a garganta inflama. Se você não está com garganta inflamada, já é uma coisa estranha. E tipo eu perdi a voz, mas eu estou falando normalmente e eu não fiquei cansada. Então tá bem estranho esses sintomas. Vamos lá fazer o teste? Ele de novo falou não. Então quando foi na quinta-feira, olha só, olha os dias passando, né? E o vírus lá dentro matando tudo já. Quando foi na quinta-feira, já tinha feito 72 horas da febre dele. Novamente eu falei, vida, vamos lá, vamos fazer esse teste. Eu não tive nada, eu não tive tosse, eu não tive febre, eu não tive absolutamente nada. O meu único sintoma foi perder a voz. Mas ele estava tendo febre demais. E tipo, ele estava tomando 2 Tilenols, não sei. Tipo de 6 em 6 horas. E como já era o 4º dia, eu já estava ficando bem preocupada. Mas ele era aquela pessoa que ele odiava o hospital. Novamente ele disse não. E eu já comecei a me preocupar. Então toda hora eu estava lá, vendo esse negócio? Não. Na sexta-feira, não. Eu falei, mas gente do céu, desde segunda-feira que você está com febre, a febre não cede. Então ele ficava entre tomar Tilenol e banho. Banho e Tilenol. E a febre cedia um pouco e voltava. E eu já estava realmente muito preocupada, né? Até então, em nenhum momento eu tive crise de asma. Eu fiquei nebulizando normal, porque eu tenho nebulizador em casa. Quando começa
o meu indício de gripe, eu já começo a nebulizar e usar, que eu uso remédio contínuo, né? Porque eu sou asmática. Então, quando chegou no sábado, eu falei assim, vida, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos no hospital, vamos fazer esse exame, porque realmente já daqui a pouco vai fazer uma semana que você está com febre, e a febre não cede. Você toma o Tilenol, você vai para debaixo do chuveiro, você melhora um pouco, e daqui a pouco você tem febre de novo. Então, isso é muito preocupante. De novo, ele disse não. No domingo, de novo, ele disse não. E aí eu já estava chegando ao ponto de ficar meio que desesperada, porque não tem condições de uma pessoa passar quase uma semana com febre, sem ir numa emergência, numa época dessa que a gente sabe que a gente está vivendo, para saber o porquê da febre. Mas ele não quis ir. Então, ok. Novamente eu insisti e ele falou que não, e que na segunda-feira, sem falta, ele iria, uma semana depois. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como agarrá-lo, puxá-lo pelo cinto, puxá-lo pelo pescoço e levar. Até porque, gente, eu sei dirigir, mas faz mais de 20 anos que eu não pego no carro. Na verdade, fui eu que ensinei o Gordo a dirigir. Mas faz mais de 20 anos que eu não pego no carro. Eu nem tenho mais carteira de habilitação. Então, eu não podia simplesmente obrigá-lo a entrar no carro e levá-lo. Eu iria com ele, né? Aproveitaria para fazer o exame. Mas quem teria que ir dirigindo, infelizmente, seria ele. Eu já estava preocupada e já estava quase certo que realmente era Covid. Mas eu precisava realmente ter uma confirmação. Então, a gente já não estava saindo de casa, sabe? A gente estava em casa o tempo todo. Então, quando foi na segunda-feira, como eu não tive absolutamente nada, minha voz ia e voltava, ele falou assim, eu vou, você não precisa ir, porque você não está sentindo nada e eu acredito que não é nada, né? Aí eu falei, ok, eu vou ficar. Mas se você por acaso der positivo, amanhã quem vai sou eu. Ele falou, tá bom. Então, uma semana depois, foi que ele foi procurar a emergência. Chegou lá no Costa Cavalcante, eu fiquei o tempo todo em contato com ele, até agora as mensagens estão todas aqui no WhatsApp. Eu fiquei o tempo todo em contato com ele, ele foi de manhã, eu falei, você vai me avisando o que é que você está fazendo, para eu não ficar preocupada, né? Ok, eu fiquei organizando as coisas, fazendo o almoço para quando ele voltasse, e ele foi, né? Foi, e sempre com febre, já uma semana. E aí ele foi, quando chegou lá no hospital, ele foi me dando a posição, né? Fez a consulta, foi para triagem, como eu fiz o passo a passo, daqui a pouco eu vou chegar em mim também, né? Por isso que eu digo que o vídeo vai ficar longo. Então, quando ele chegou na hora da triagem, falou os sintomas, já estava com febre, é um indício fortíssimo, e febre é um dos sintomas piores que você pode ter. Gente, eu estou falando isso por tudo que eu vi, tá? Então, quando ele foi fazer o teste, né, o exame ia sair no outro dia. Geralmente, você faz o teste, no outro dia o resultado chega, alguém liga para você para te dizer se dá positivo ou não. E eu fiquei monitorando ele o tempo todo pelo celular, como é que ele tá, o que é que ele estava fazendo. Então, como ele chegou com febre, ele fez o exame, do exame ele foi... Como eu passei por tudo isso, eu sei o passo a passo. Do exame, ele foi para a emergência, para poder fazer uma bateria de exames de sangue, tomografia e o exame de oxigenação no sangue. E nisso, como tudo é demorado, né, a demanda é muito grande, poucos profissionais, porque o Costa Cavalcante ele tem a área do Covid, é aquele pedaço dali. Então, foi passando a hora, chegou de tarde, nada, eu sempre em contato com ele, vida, cadê você? Lá eles já deram uma medicação na emergência, colocaram a medicação para poder baixar a febre, e ele fez o exame, tirou o exame para fazer várias baterias de sangue, como eu também fiz, fez a tomografia e fez o exame de oxigenação no sangue. Inclusive, a oxigenação no sangue é o exame que dói um pouquinho. Eles colocam uma agulha bem fininha no pulso, na parte do pulso, que ele tem que detectar a veia por debaixo dessa veia normal que a gente tem, não é essa veia. Ele coloca a agulha e fica cutucando lá a veia por debaixo da veia para ver a sua oxigenação no sangue, né? Ok? Eles olham saturação, tudo.
Então, quando eu falei com ele, eu fiquei o tempo todo em contato com ele, teve uma hora que ele demorou a responder, eu falei, vida, cadê tu? Tá acontecendo alguma coisa, você vai demorar? Aí ele respondeu, não, amor, eu tô só esperando o resultado da tomografia, mas já deu positivo pro Covid. Primeiro ele falou assim, deu positivo para dengue, né, porque aqui tava com surto de dengue, acho que ainda tá. Ele falou, deu positivo para dengue, mas deu negativo para dengue, mas deu positivo para Covid. E eu estou esperando agora só o resultado da tomografia para ver o que é que está havendo. Eu já fiquei apavorada, né? E ele com febre uma semana. Então, eu esperei. Quando eu esperei, aí eu falei com ele, entrei em contato. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô achando que tu não vai voltar para casa. Eu achei que ele ia ficar internado. Coceira no nariz. Então, aí ele entrou em contato comigo dizendo que tinha sido liberado e que daqui a pouco chegava em casa. Então, eu pensei, então se ele foi liberado, ele está com Covid, foi liberado, a febre baixou, graças a Deus foi medicado, daqui a pouco ele está aqui em casa, vai tomar medicação e vai ficar bem. Eu pensei isso, né? Então, ele veio para casa e ficou tomando, o médico passou uns remédios para ele comprou e começou a tomar os remédios, ok? Quando foi na terça-feira, aí eu falei para ele, então, já que você deu positivo, eu também vou fazer, porque com certeza o meu vai dar positivo. Ele falou até assim, nem sempre. Você já mantém a distância de mim, porque com certeza você não está, porque você não tem nada. Aí eu falei, impossível, porque a gente fica o tempo todo agarrado, a gente assiste série junto na cama. Eu ficava cheirando ele o tempo todo, então era impossível ele pegar e eu não tinha como. Aí ele falou, mas tudo bem, na terça-feira a gente vai. Na terça-feira eu fui para Costa Cavalcante. Chegando lá, eu fiz, né, a triagem, fiz a consulta. Quando chegou na triagem, aí o médico tira a temperatura, escuta o pulmão. Então ele perguntou, você veio, quais os seus sintomas? Aí eu falei, apenas perda de voz. Aí ele falou, febre, não, gripe, não, sai perguntando não. Aí ele falou, mas por que você veio fazer o exame? Aí eu falei, porque meu marido esteve aqui ontem, e ele testou positivo para Covid. Então, se você teve contato com alguém, você tem que fazer o exame. Então, eles me colocaram com a médica, tem uma salinha logo quando você entra, tal, de espera. A médica chega e vai conversar com você. Então, ela faz um monte de perguntas, escuta teu pulmão, enfim, faz uma série de perguntas. Ela escutou meu pulmão, ela viu tudo, enfim, ela fez um monte de perguntas e falou assim, você não tem nada, teu pulmão tá limpo, você não tem secreção, você não tem nada. Mas como você teve, seu marido está, e você está com ele sempre o tempo todo, então eu também vou passar o exame para você, para a gente ver isso aí. Eu falei, tá bom. O exame do Covid, aquele cotonete no nariz e na garganta, quando coloca no nariz parece que chega no cérebro, quando coloca na garganta parece que chega do outro lado da cabeça. É horrível, mas enfim, fiz o exame. Aí eles me liberaram, né, e disseram, amanhã nós vamos ligar para você para falar o resultado. O do gordo saiu no mesmo dia, porque quando ele fez o exame, ele foi direto para a emergência, e aí foi medicado, foi fazendo outros exames, e aí demora muito tempo, e deu tempo do resultado dele sair no mesmo dia. Já o meu não, o meu foi no outro dia. Então eu voltei para casa com ele, e aí eu falei, tá vendo, eu também tô. Então a gente ficou, né, ela passou, eu fiquei em casa, ele continuou tomando remédio, e ok, passou aquele dia, ele estava bem. Quando foi na quarta de manhã, que eu fiz a terça-feira, na segunda, quando foi na quarta de manhã, ele voltou a sentir febre. E eu fiquei preocupada. Eu falei, mas se você foi medicado na emergência, se você trouxe para casa os remédios e você está tomando, não era para você ter febre mais. Tá muito estranho isso. Vamos de novo na emergência. Ele falou, não vou. Eu não vou porque eu já estou sendo medicado. Então daqui a pouco eu vou estar bem. Só que ele não estava bem, ele já estava meio fraco, porque naquela semana que ele estava gripado, que ele estava com febre, ele já não queria mais comer. Então eu fazia de tudo, eu partia fruta, eu levava suco, eu fazia vitamina, eu fazia chocolatado, tudo que vocês podem imaginar de oferecer, de líquido, porque ele não queria comer, e de fruta eu fazia e ele não comia. Eu fazia o almoço, ele não comia, eu chamava para tomar um café, ele não comia. Então ele já estava, depois de uma semana com febre, sem querer comer direito, porque ele era teimoso. Toda vez que ele ficava gripado, ele fazia isso. Eu dizia, vida, você faz o seguinte, toma pelo menos uma vitamina. Eu não quero. Aí eu dizia, para você não sentir o sabor nem o cheiro,
Você prende o nariz, porque é isso que eu faço, gente. Se eu fico gripada, se eu fico doente e se eu perco o apetite, eu como sem vontade, para não ficar fraca. E nessa época que a gente está vivendo, né, que tem que se pega a gente com imunidade baixa, é complicado. Então, naquela semana, a imunidade dele já baixou, porque ele não queria nada. Ele não queria nem suco de laranja. E suco é uma coisa que ele ama. Bolo, tudo que vocês podem imaginar, eu fiz, ele não quis. Então, quando foi na quinta de manhã, além de febre, ele já estava um pouquinho cansado. E eu já comecei a ficar preocupada. Então, eu pedi, vamos, não vou, porque eu já estou tomando medicação. Sim, saiu o resultado da tomografia, na segunda. Ele já estava com algumas manchas no pulmão, mas a médica mandou ele para casa e passou a medicação. Eu não sabia essa história de... Quando a gente não... Por isso que eu quero falar tudo para vocês na íntegra, para vocês ficarem atentos. Ele chegou dizendo que ele tinha testado positivo e que estava com algumas manchas no pulmão e que a febre tinha cedido e a médica já tinha passado, tipo corticoide que eles passam. Ok. Só que na quinta-feira de manhã, além da febre ter voltado, ele já estava um pouco cansado e aí eu já comecei a ficar bem preocupada. Aí, quando foi, aí eu pedi, ele falou, não, vamos fazer assim. Se eu não melhorar, na quinta, se eu não melhorar, foi tipo dia 4, se eu não melhorar, amanhã, não, ele falou, não vou. Eu insisti, ele falou, não vou. Quando foi no dia 5, eu vou até pelos dias da semana, mas não, tá, gente? Porque quando eu vou pelos dias da semana, eu me perco. Quando foi no dia 5, ele acordou um pouco mais cansado do que o dia anterior, febre, além de tudo, ele era como se fosse uma tosse, mas não era uma tosse, todo mundo diz uma tosse seca, mas é uma tosse estranha, tipo, não é uma tosse que você fica tossindo o tempo todo. Por isso que eu estou querendo falar exatamente os sintomas, porque eu vi na emergência muita gente assim. Então, quando ele acordou, que ele ainda estava com febre, e estava com essa tossezinha, aí eu falei para ele assim, mas que barulho é esse que você está fazendo? Você está tossindo? Aí ele tinha um negócio de dizer, sei lá. Aí antes disso eu perguntava, você está sentindo gosto? Não sei. Você está sentindo cheiro? Não sei. Aí eu dizia, meu Deus, mas como que você não sabe? Como que a pessoa não sabe se está sentindo cheiro, se está sentindo o sabor de alguma coisa? Ele falava, não sei. Então ficava difícil para mim, né, identificar o que ele sentia, porque ele não falava nada. Ele não falava nada. Ou ele sentia e não queria me dizer para me preocupar, que foi pior. Ou ele realmente não sentia, não sei. Enfim, quando foi no dia 5, que ele começou com essa tosse, eu falei, não dá. Aí o que é pior, eu não podia sair de casa. Ainda tinha o agravante. Eu não podia sair de casa. Quando eu fiz o teste, deu positivo, eu assino um termo de que se der positivo, eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar em isolamento por 10 dias. E eles ligam o tempo todo monitorando você, para saber onde você está e para saber se você está em casa. Então, nem ir no hospital com ele, eu não poderia ir. Ele tinha que ir só. Além dele estar cansado, porque eu não dirigia. Porque se eu estivesse dirigindo, fazia mais de 20 anos que eu não dirijo. Se eu estivesse dirigindo, eu pegava o carro, botava ele dentro do carro, ia para a emergência com ele e voltava. Deixava ele na emergência, viu se ele tinha que ficar e voltava. Não era o caso. Como eu não dirigia há muitos anos, eu não podia pegar um Uber para voltar, eu não podia pegar um táxi para voltar, eu não podia pegar um ônibus para voltar, porque eu tenho a responsabilidade de não infectar ninguém. Então ele teve que ir sozinho, ele já estava cansado, mas infelizmente ele teve que ir sozinho. Como só somos nós dois aqui, o filho em São Paulo, só tínhamos nós. E eu não podia chamar ninguém para levar ele para o hospital, porque ele estava infectado. É a responsabilidade como ser humano. Essa responsabilidade nós dois tivemos. Nós ficamos realmente, literalmente isolados. Então, quando ele falou, quando eu vi que ele estava com essa tossezinha, eu falei assim, você vai para a emergência agora. Ele falou, não vou. Eu falei, vai, você vai. Nem que eu tenha que puxar você e ir andando com você até lá, mas agora você vai. Aí ele falou, se eu não estiver bem, amanhã eu vou. Eu falei, amanhã não, você vai hoje, você vai agora. Aí, então, depois me falaram assim, por que você não chamou a ambulância? Gente, não veio nada na minha cabeça. Isso não veio na minha cabeça. E o Costa Cavalcante, graças a Deus, ele é aqui. A gente mora aqui na Paraná, né? É aqui pertinho, bem pertinho mesmo o Costa Cavalcante.
tem que ir de carro, mas é pertinho, dá para ir andando. Então, ele falou, então eu vou. Aí ele pegou, né, se arrumou, tomou um banho. Eu fiquei bem assustada quando ele foi tomar banho. Ele falou, você pode pegar uma cadeira e colocar aqui para esperar eu tomar banho? Então eu já percebi que ele estava bem fraco. Aí eu fiquei, ele tomou um banho e foi para emergência. E aí eu falei, vida, quando você chegar lá, eu já fiquei com o coração na mão, porque eu já estava visualizando uma coisa não muito boa. Então eu falei, vida, quando você chegar lá, por favor, você me avisa o que é que está acontecendo. Ele falou, tá bom. Então eu esperei mais ou menos o tempo, não era muito tempo porque não é tão longe, eu esperei mais ou menos o tempo que seria para ele chegar até lá, fazer a consulta e ir para a emergência. Então eu esperei um pouco esse tempo, que foi mais ou menos uns 20 minutos, e mandei a mensagem, vida, cadê você? Tá aqui a mensagem. Ele não respondeu. Aí eu, meu Deus, eu comecei a ficar desesperada, né? Eu falei, meu Deus, mas ele não respondeu. Esperei mais uns 5 minutos para ver se de repente ele não estava fazendo algum exame e não pôde responder na hora. Então eu esperei mais uns 5 minutos e ele não respondeu. Então eu me desesperei e comecei a procurar o telefone do hospital. Achei o telefone do hospital, liguei para o Costa Cavalcante. Pedi para passar para a ala do Covid, porque meu marido tinha ido para lá. Eles me passaram para a ala do Covid, a moça atendeu, eu perguntei, dei o nome dele, ela foi verificar e falou que ele estava na emergência. Ok, eu já fiquei mais tranquila porque ele estava na emergência. Tranquila, entre aspas. Eu fiquei tranquila que ele tinha chegado no hospital, mas fiquei inquieta porque ele não tinha respondido a minha mensagem. Então, não deu 2 minutos depois que eu desliguei o telefone, o meu telefone tocou. Quando o meu telefone tocou, foi do hospital. Então, aqui é do Costa Cavalcante, é a Valquíria. Eu falei, essa é a esposa do Alex? Falei, sou. A Valquíria, eu preciso que você venha aqui assinar a internação do seu marido. Gente, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. Eu falei, como? Assinar a internação? Aí ela falou, sim. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa. Eu não posso pegar Uber, eu não posso pegar táxi, eu não posso pegar nada. Porque em qualquer lugar que eu fosse, eu infectaria alguém. Então eu falei com o meu vizinho, né? Eu falei com o meu vizinho, o Adelar, que é o dono daqui do apartamento. Eu expliquei a situação, eu falei, Adelar, se você puder ir assinar a internação de Alex, eu te agradeço. Eu estou em isolamento, eu não posso sair de casa. Ele falou, não tem problema, eu estou pertinho do hospital, eu vou lá e faço isso. Então ele foi lá e assinou. Não deu muito tempo. 5 minutos depois, eles ligaram de novo. Era para a gente ter falado isso de uma vez. Eles ligaram de novo e falou, dona Valquíria, eu preciso que a senhora venha aqui para pegar os pertences do seu marido. E, gente, nisso eu já estava no estado de nervos, que vocês não têm ideia. Sozinha, só somos eu e o Gordo aqui em Foz do Iguaçu. Então, sozinha, isolada, sem poder sair, sem poder pegar um táxi, um Uber, nada que fosse, para ir ali no hospital. Então, aí o que aconteceu? Eu falei de novo com a Adelar, falei sobre isso. Ele falou, não te preocupa, que daqui a pouco eu vou lá, eu já saí de lá, já assinei, mas daqui a pouco eu vou lá e pego os pertences dele. Tá. Então, daqui a pouco ele foi, e aí depois de um tempo ele veio, bateu a porta e deixou na porta, porque ele não podia ter contato comigo. Deixou na porta. Eu dei um tempo para abrir, né, para ele poder sair. Quando eu abri a porta, que eu peguei aquele saco, literalmente um saco, com todos os pertences do Gordo dele, gente, eu desatei. Primeiro que eu já tinha chorado muito quando eu soube que ele ia ficar internado. Eu chorei, eu já liguei para ela chorando, desesperada, né? Sem saber o que fazer. Quando eu peguei aqueles pertences, com tudo dentro, celular, óculos, roupa, tudo, estava dentro de um saco amarrado. Gente, me deu um aperto tão grande no coração, um aperto tão grande. Eu chorava. Hoje eu não choro mais porque eu não tenho mais lágrimas para chorar. Semana passada eu ainda estava chorando o tempo inteiro. Então, ok, eu fiquei aqui desesperada querendo saber notícia. E ainda liguei para o hospital, né? Meia hora depois eu liguei para o hospital para saber a notícia dele. E aí, graças a Deus, quando eu liguei, que eu falei que meu marido está internado, o nome dele é tal, e eu preciso saber. Eu só sei que ele foi internado e que a roupa dele veio, os pertences dele veio, eu estou em isolamento, eu não posso sair da minha casa, e só somos eu e ele aqui, eu preciso saber como ele está. E aí, automaticamente, eles deram meu telefone para o apoio familiar. Eles têm, para quem fica internado nessa aula do Covid, eu não sei em outros setores,
Eles têm o WhatsApp do apoio familiar e eles têm o WhatsApp do psicólogo e tem também o WhatsApp do médico para entrar em contato com a gente. Ok. A moça do apoio familiar mandou uma mensagem para mim, falou que estava tudo bem, que ele estava internado e que ele já estava sendo medicado. Ele já estava na UTI do Covid, mas até então ele estava na UTI tomando medicação e usando o oxigênio. E aí ela falou assim, dona Valquíria, a senhora quer que eu faça uma chamada de vídeo para a senhora ver o seu marido? Eu falei, com certeza, pode fazer que eu quero ver como é que ele está. Aí ela fez a chamada de vídeo e eu vi o gordo, falei com ele, que isso foi de manhã. Vi o gordo, falei com ele e tal. Então, ok. Conversei com ele, pedi para ele se acalmar, ele já estava tomando medicação, mas ele estava bem cansado, né? Pedi para ele não falar muito, ele me fez umas perguntas, eu respondi e pedi para ele não falar, porque como eu sou asmática também, eu sei que a gente não pode ficar falando. Quanto mais a gente fala, mais a gente coloca oxigênio para fora e mais a gente fica cansada. Então eu pedi para ele não falar, falei para ele que ia ficar tudo bem. Ele pediu para me cuidar, eu falei que não se preocupasse, que eu estava bem, que até então eu não tinha tido sintoma nenhum, né, a não ser a voz, e que eu ia me cuidar e que eu ia ficar bem, e que ele ficasse bem, que se cuidasse, que ficasse forte, porque daqui a pouco ele ia sair, ok? E ali eu falei com ele, né, terminou o resto do dia, eu saí comunicando a família dele, a minha mãe, a família, todo mundo, ok. A partir desse dia eu já não consegui mais dormir. Gente, eu passei 2 semanas sem dormir. 2. As 2 primeiras semanas eu literalmente não consegui dormir. Quando foi no outro dia, eu não desgrudava do celular. Eu acho, gente, que foi a pior coisa que eu passei na minha vida. O celular, eu cheguei a ter um dia que eu não tomei banho. Eu fui dormir sem tomar banho. Não é mentira minha, não, é sério. Porque eu tinha medo de entrar no chuveiro e o celular tocar por algum motivo e eu não podia atender. Então, teve um dia que eu não tomei banho. No segundo dia, eu falei, eu não consigo ficar. Ainda bem que eu tenho esse umedecido aqui. No segundo dia, eu falei, gente, eu não posso ficar sem tomar banho, eu tenho que tomar banho. Então, eu puxei o banquinho, coloquei o celular em cima do banquinho, colado ao box do banheiro, porque se o celular tocasse, eu abria rapidinho o box, pegava o celular e atendia. A minha vida, em 2 semanas, caiu por terra. Nada fazia sentido. Eu não conseguia mais comer, eu só conseguia beber água e comer ameixa. Como eu sempre tenho ameixa em casa por causa do meu intestino, ela estava ali, bem na minha cara, no potinho, então eu tomava água, comia ameixa, sentia fome, comia ameixa, tomava água. E aí, quando foi no outro dia, né, desse dia eu já não dormi. Eu passava a noite toda entre rezar, chorar, fechar o olho 5 minutos, abrir de novo, rezar, chorar, abrir o olho de novo. Eu olhava pela hora, que eu olhava a hora o tempo todo no celular. Quando eu chorava, que eu começava a rezar e chorava. E aí, quando eu começava a rezar, eu dormia sem perceber. Aí dava uns 5 minutos que eu tinha dormido, eu acordava de novo, aí já começava a chorar. E foi assim 2 semanas. Exatamente 2 semanas. Quando foi no outro dia, dia 6, aí o apoio familiar, né, a psicóloga do apoio familiar ligou primeiro, ela mandou uma mensagem. Dona Valquíria, bom dia. Então, a gente vai dar o parecer do seu Alex, mas eu quero saber se a senhora quer vê-lo, para que eu faça uma chamada de WhatsApp. Eu falei, com certeza. Coloca meu marido aí que eu quero vê-lo. Ela fez a chamada. Aí, estava ele, o médico já estava do lado dele, e a psicóloga, né? Então, aí, ele estava mais cansado do que no dia anterior. Muito mais cansado. Tanto que nesse dia ele não conseguiu nem falar direito. E eu pedi para ele não falar, que ele não falasse, que eu estava bem e que eu já estava feliz em vê-lo, que ele ia ficar bem e que eles iam fazer tudo o que pudesse, que ele ia sair logo. Então, na verdade, eu sempre acreditei nisso. Eu acreditei nisso desde o início, que ia ficar tudo bem, até pelo que eu tive. Então, eu falei, como eu não tive sintoma nenhum, né, apenas a voz, e ele teve esse cansaço, então deve ser feita uma gripezinha.
aquela famosa gripezinha que a gente escuta os poderosos falarem, que eu não gosto nem de falar. Então, gente, tá caindo água aqui. Então, como ele... Até me perdi. Eu pensei, na verdade, né, que aquele cansaço com a medicação iria passar e depois dos dias, cada dia, um dia de cada vez, ele ia melhorar e ia voltar para casa com o tempo. Leia do engano, meu. Quando ela falou, ela fez a chamada de vídeo, ela falou assim, eu falei, peça para ele não falar mais porque ele está bastante cansado. Ela falou, tá bom, então, dona Valquíria, eu vou desligar e daqui a pouco o médico vai ligar para a senhora. Gente, quando ela falou, daqui a pouco o médico vai ligar para a senhora, eu juro por Deus no céu, eu estava exatamente nesse lugar. Eu peguei o meu celular, coloquei ele em pé aqui encostado e fiz a chamada de vídeo aqui. Eu não fiquei com o celular na mão, eu coloquei ele em pé, né? E aí, quando ela falou, o médico vai ligar para você, eu tenho um problema. Quando eu fico nervosa, minha pressão baixa. E aí, quando ela falou, o médico vai ligar para você, eu falei para falar o quê? Ela falou, ele vai ligar para você. Quando ela desligou, minha pressão já começou a baixar. A minha pressão começou a baixar, eu comecei a suar frio, a sentir calor e frio ao mesmo tempo. Eu comecei já comecei a não sentir mais nada. E aí eu corri pro sofá, né? O sofá fica aqui na minha frente. Eu pensei, bom, que eu já desmaiei uma vez com pressão baixa, eu já cheguei a desmaiar uma vez. Então eu já sabia, eu já sei como é que é. Então eu corri pro sofá e pensei, se eu desmaiar, pelo menos eu tô no sofá. Então, quando eu cheguei no sofá, o médico ligou para mim, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, que eu atendi, aí o médico super legal, super espaçoso, ele foi maravilhoso, não só com o Alex, mas comigo até o final. Então, ele falou, dona Valquíria, é o seguinte, nós fizemos tudo que nós pudemos, nós medicamos como tinha que medicar, ele chegou a fazer a fisioterapia no pulmão, mas infelizmente ele vai ter que ser entubado. Gente, quando ele falou isso, ele falou, nós vamos ter que entubar. Infelizmente, vai ter que ser feito. Gente, eu passei tão mal, eu não lembro, na verdade, eu não consigo nem lembrar o que eu falei com o médico depois. Eu sei que eu falei mais alguma coisa com ele, mas eu não me recordo o que eu falei. Ele desligou o telefone, eu me recostei, que eu estava dormindo no sofá, eu me recostei porque aí eu já não sentia mais nada em mim, assim. Eu já estava no grau máximo da minha pressão. Eu nem sei dizer a vocês o quanto que ela baixou. Então, eu deitei no sofá. Até aí eu já tinha falado para minha mãe um dia anterior e tal. Quando eu deitei no sofá, que eu botei o celular no canto, porque eu já estava querendo perder o sentido, que eu deitei no sofá e tentando manter a minha mente firme para não... Respira, Valquíria, respira, que a gente sabe que quando a pressão baixa, você tem que controlar a sua respiração. Então, fica bem, respira, Valquíria, respira, respira, calma, calma, fica calma. E aí eu fiquei naquela de ficar calma, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era minha mãe. E minha mãe, Valquíria, e aí o médico já ligou. Aí eu falei, mãe, eu não posso falar com você agora, eu tô com a pressão baixa. Ela se desesperou do outro lado. Ela, Valquíria, fala comigo, mãe, deixa eu desligar, por favor, deixa eu desligar. Quando eu estiver melhor, eu ligo, porque eu tinha medo da ligação cair e ela ficar Valquíria, 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 e eu desmaiar e ela não conseguir falar comigo. Minha mãe já tem uma certa idade, e aí eu tive medo de acontecer isso e ela ficar Valquíria, Valquíria, eu não responder e ela passar mal. Então, o que é que eu fiz? Eu falei, mãe, daqui a pouco eu falo com você, tá certo? Aí ela, tá bom, eu desliguei o telefone e fiquei, gente, mais de meia hora ali, sozinha, isolada, sem ninguém nem para me socorrer, porque eu precisava pegar o sal e precisava pegar a água para controlar a minha pressão. E eu não conseguia levantar do sofá. Então, depois, mais ou menos de uns 20 minutos, eu pensei, e se eu for me arrastando pela casa e chegar até a cozinha? Pode ser que eu consiga. Aí eu pensei, mas aí quando eu chegar lá, porque o sol fica na janela, eu vou ter que, se eu cair no chão, bater com a cabeça vai ser pior, o gordo tá lá, precisa de mim, eu tenho que ficar bem. Gente, passou tanta coisa na minha cabeça. Eu falava em voz alta, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar forte, eu preciso comer, eu preciso tratar do gordo. Quando ele sair de lá, ele vai precisar de mim, meu Deus, me acuda. E então eu comecei a rezar, eu só rezava. Quando a minha pressão melhorou, eu liguei para minha mãe, conversei com ela, mas todo mundo que eu conversava era em prantos, em prantos. Gente, eu vou fazer esse vídeo
em duas partes, tá? Porque já vai dar 40 minutos. Eu só vou concluir isso aqui, que eu tenho que ir ali no mercadinho comprar umas frutas, já vai dar, daqui a pouco dá 6 horas. Quando eu voltar, eu faço a segunda parte dele, mas eu só vou concluir isso aqui. Quando eu consegui voltar ao meu normal, que meu normal em termos, quando eu senti um pouquinho firmeza, eu fui na cozinha, peguei o sal, botei na boca, peguei a água, daí eu já trouxe para cá, caso acontecesse de novo, e deixei em cima do centro. Então eu expliquei tudo para minha mãe, né, o que estava acontecendo, e aí depois eu comecei a falar com as pessoas, família dele, os irmãos, avisar as pessoas. E aí eu vou encerrar essa parte aqui para ter a parte 2, porque já está 40 minutos e 32. E eu vou lá e volto para a gente continuar, porque a história é bem longa. E eu quero falar na íntegra para vocês, para que vocês prestem atenção nos sintomas, que daqui a pouco eu vou chegar na parte mais interessante. Essa parte, até a intubação do gordo, foi tudo que aconteceu com ele. Mas ainda tem muita história para contar do que aconteceu comigo, do que eu vi na emergência. Eu cheguei aí na UTI do Covid 2 vezes e na emergência 2 vezes. Então tem muita coisa que vocês precisam saber. Eu vou encerrar essa parte, vou ali e já já eu volto para continuar, tá bom? Beijo aí, gente.